Olá, bem-vindos de novo ao meu canal, o HMV. Meu nome é Jéssica Zanetti, eu sou formada em licenciatura em História pela Universidade de Brigham Young, em Provo, nos Estados Unidos. E hoje eu venho trazer para vocês a parte 3 do nosso vídeo sobre cidades-estados. Dessa vez a gente vai começar falando de Atenas e aí a gente vai falar mais sobre Atenas no próximo vídeo também, ok? Então vamos já começar aqui, certo? Cidades-estados, Atenas. Então vamos falar da localização de Atenas. Bom, como vocês podem ver ali no mapa, tem a parte continental da Grécia e Atenas fica bem ali na pontinha, bem ali na costa, né? E ela fica localizada dentro dessa região maior chamada Ática, que é como se fosse tipo a Lacônia para os espartanos, é a Ática para os atenienses, ok? Então ela fica localizada na região da Ática e, como vocês podem ver, é uma região costal. Se é uma região costal, aí a gente já pode saber duas coisas. Primeiramente, antes de falar disso, né? Então lembra quando a gente falou da formação da Grécia, que a gente falou que tiveram certos clãs que vieram lá da região do Mar Negro, que eram povos indo-europeus? Então eles vieram lá de cima, né? Então da região, pensem onde está a Rússia, tá? Foi mais ou menos dali que eles vieram, tá? Só que mais Ásia, menos Norte, tá? E aí eles invadiram ali os Balcãs e foram, então, invadindo a Grécia. E um desses povos, um desses clãs, dessas tribos, como a gente viu, eram os jônios. Então, os atenienses eram descendentes diretos dos jônios, assim como os espartanos eram descendentes diretos dos dórios, que foram os últimos desses povos a invadirem a região da Grécia. Ok, então pela localização geográfica, por ser justamente perto da costa e também por aquela região ser bastante montanhosa, a agricultura em Atenas não era bem forte, não era tipo que nem a agricultura em Esparta, onde dava para eles viverem bem da agricultura, né? Em Atenas, apesar de ser montanhoso e tudo mais, eles ainda conseguiam plantar certas coisas, mas não eram muitas coisas, tá? Então o que eles conseguiam plantar? Oliveiras, né? Eles conseguiam plantar vinha, e eles também conseguiam plantar trigo. E eles viviam disso. Só que essas coisas que eles plantavam não eram suficientes para eles comerem, né, e sobreviverem. Até porque quem vive só de trigo, de vinha e de oliva, né, gente? Não, você precisa de certas coisas a mais no seu cardápio ali. Ok? Então, por conta disso, os atenienses desde cedo se lançaram aos mares, né? E começaram a virar negociantes marítimos. Isso era uma coisa que existia muito lá em Atenas, né? Você tinha o comércio marítimo com outras regiões, principalmente com quem? Lembra que a gente viu? Os fenícios, que se localizavam onde? Em Cartago, que é no norte da África, que hoje em dia é a Tunísia, né? O norte da Tunísia. Ok, então vamos falar um pouco mais sobre essa sociedade ateniense agora, ok? A sociedade ateniense era composta pelos cidadãos, e os cidadãos se dividiam em 3 grupos. O primeiro grupo eram os eupátridas, que eram aqueles grandes latifundiários que nem a gente falou, certo? Dentro dos eupátridas, apesar deles serem grandes proprietários de terra, né, em primeiro lugar não eram bem latifundiários, por isso que está entre aspas, mas apesar deles serem grandes proprietários de terras, eles não tinham terras tão grandes assim, né? A gente está falando da Grécia. E mesmo que eles tivessem terras muito grandes, a gente ainda está falando dos nossos amiguinhos em Atenas, onde você sabe muito bem que por não haver tantas planícies assim, você não tinha tantas terras cultiváveis, né? Então só dava para plantar aquelas 3 coisas que a gente viu. Então o que acontece? Dentro dos eupátridas, você tinha as pessoas que tinham terras melhores, terras mais férteis, você tinha pessoas que tinham terras que não eram muito bem férteis. Então, por conta disso, eles não eram tão ricos assim, né, quanto os eupátridas, que eram ricos, tá? Guarde isso em mente que a gente vai falar mais pra frente um pouco sobre isso, acho que no próximo vídeo. Nós também tínhamos os georgóis, que eram pequenos proprietários de terras. Então, eles não eram bem eupátridas, eles não eram nobres, tá? No sentido de que eles tinham grandes terras, mas eles eram tipo uma classe média, eles ainda têm terra, né? Dá pra plantar ali uma uvinha, né? Então ainda tem terra, mas não era uma terra tão grande assim, tá? Beleza. E a gente também tinha os que se chamavam demiurgos, que eram os comerciantes marítimos. Então esses caras eram os que não tinham propriedades, né? Então o que eles faziam? Eles viviam do comércio marítimo, eles compravam e vendiam coisas, né? O que eles compravam e vendiam? Então, existia agricultura local, né? Então eles compravam, por exemplo, a vinha e tal de pessoas que tinham propriedades,
E aí pagavam um certo preço e vendiam aquilo. Só que eles vendiam, no começo era um escambo, tá? Então eles trocavam com os fenícios. Trocavam por quê? Sei lá, por tecido roxo, por exemplo. E aí eles vendiam isso e ganhavam dinheiro dentro da Grécia. Então era um escambo, mas também começou a se desenvolver o comércio por moeda, tá? Que era como que é? Dracma. Esqueci o nome. Eu vou colocar aqui o nome depois que eu lembrar. Enfim, dracma? Dracma. Eu lembrei agora. Ótimo. Enfim, nada como uma pressãozinha, né, pra gente lembrar. A segunda categoria de pessoas eram os escravos. Antes de eu falar dos escravos, vamos voltar ali nos georgóis, que são os pequenos proprietários de terra. Ok. Os georgóis, lá no início da formação da polis, eles começaram a se endividar bastante. Por que eles faziam isso? Bom, lembra que eu falei que eles não tinham terras tão grandes? E vamos lá, né? Os eupátridas, apesar de muitos deles terem terras menores e que eram menos produtivas, ainda assim as terras deles eram melhores, até as dos mais pobres dos eupátridas, eram melhores do que as terras dos georgóis, que tinham pequenas terras que não eram bem cultiváveis, tá? Então, o que acontece? Começou, tá? Bem ali no início, no período arcaico ainda, eles começaram a meio que fazer certos empréstimos. Com quem? Com os eupátridas, tá? Que eram ricos. E aí eles começaram a fazer empréstimos com os eupátridas e adivinha? Como uma garantia, eles davam a terra deles, tá? E aí começou essa prática aí, né? E aí eles, tinham fé que eles iam conseguir. Só que adivinha, muitos deles acabaram não conseguindo ainda produzir e cultivar em suas terras, e aí eles continuavam devendo. E aí eles tentavam dar tudo até a sua terra, né? Mas, bom, eles continuavam devendo. Então, adivinha, dentro dos escravos, tá? Que poderiam ser ou privados ou coletivos, significando que ou você é uma pessoa só e você tem 3 escravos, ou um dos seus escravos você compartilha com o seu vizinho o décio, tá? Então, isso que quer dizer coletivo, né? Ou então ele era um escravo da cidade. Então você podia falar, ô moleque, vem aqui, sei lá, leva essa uva pro meu vizinho, tá? E ele é um escravo compartilhado, um escravo coletivo, tá? Daquela comunidade ali. Então, voltando lá nos georgóis. Então, eles começaram a se endividar tanto, mais tanto, que eles acabavam vendendo suas terras, mas isso ainda não era o suficiente para pagar a sua dívida. Então, o que acontece? Eles acabavam, né, no caso, virando escravos, tá? Escravos por dívidas, ok? E os escravos também podiam ser, lembrando de novo, prisioneiros de guerra, que nem eu tinha falado naquele outro vídeo, certo? Então isso daqui era o mais comum. Em Atenas você tinha, e em outras polis também, você tinha escravidão por dívida, tá? Era uma coisa comum, corriqueira do dia a dia, na Grécia Antiga. Mas o mais comum era você ir pra guerra com outros povos, e aí você tomar a terra deles, principalmente lá, né, na Ásia Menor, e no sul da Itália também, e na Sicília, e aí aquele povo que tinha sido vencido se transformava no seu escravo, tá? Isso daí era super comum na antiguidade antiga que eu ia falar, né? Mas não, na antiguidade isso era super comum, tá? Isso continuou sendo muito comum durante o período romano, do Império Romano inteiro, e, gente, até, por exemplo, na Idade Média, quando então os escravos, né, foram meio que transformados ali em servos. E aí você parou de escravizar o seu próprio povo, não o seu próprio povo, né, porque eles não eram o seu povo, geralmente, eles eram prisioneiros de guerra, mas você passou a não escravizar, então, pessoas que eram cristãs, porque eles tinham a sua mesma religião. Essa era a lógica na Idade Média, né, daí começa-se, então, o tráfico com a África, tá, que era justificável para eles, por quê? Porque eles tinham tentado cristianizar aqueles povos tribais, mas eles não conseguiram, tá? Então era justificável, porque eles não são filhos de Deus. Não, mentira. Somos todos filhos de Deus, né? Mas eles não tinham aceitado a religião cristã, tá? Então vamos lá. Continuando, então você tinha os cidadãos, você tinha os escravos. Os escravos podiam ser privados, coletivos, ou eles eram prisioneiros de guerra, ou eles eram escravos por dívida, certo? E por último você tinha os metecos. Quem são os metecos? Os metecos eram nada mais, nada menos que os estrangeiros, os imigrantes que viviam dentro de Atenas. Ok. Os estrangeiros, eles geralmente, então, profissionalmente, o que eles eram? Bom, eles eram artesãos,
e também eram comerciantes de drogas. Não, gente, não era de drogas, só brincando, tá? Eles eram comerciantes de forma geral, né? Ah, sei lá, gente, se tivesse um ópio ali, dava pra vender. Não, brincadeira, gente, de novo. Mas enfim, eles eram então comerciantes, tá? De uma forma geral, vendiam várias coisas ali, e também eram artesãos. E adivinha, se você fosse um meteco, ou seja, um estrangeiro que vivia dentro de Atenas, você tinha que ter um tutor. E esse tutor tinha que ser um cidadão ateniense, tá? E esse tutor era responsável por você. Ou seja, é como se você tivesse 16 anos e cometesse um crime. Quem é o responsável legal por você? Seus pais, tá? Da mesma forma, era esse tutor. Esse tutor, ele não era responsável financeiramente pelo meteco, mas se o meteco cometesse alguma coisa assim, aí o tutor era meio que responsável pelas ações do meteco, né? Então, se ele cometesse algum crime, se ele não pagasse as taxas que eles tinham que pagar por serem metecos, né? Que era tipo um imposto ali, aí eles iam... o tutor era que respondia por aquele meteco, que é o cidadão, né? O tutor, no caso, não o meteco. E aí, esses metecos, eles tinham que pagar uma certa taxa pelo privilégio deles poderem viver ali em Atenas. E era assim que era a sociedade ateniense, ela era formada por isso, ok? A gente vai falar no próximo vídeo, que vai ser um pouco mais longo, a gente vai falar sobre a formação, tá? E as reformas políticas que existiram dentro de Atenas, tá? E aí, essa é uma parte mais interessante, mas é um pouco mais política também, ok? Então, espero você no próximo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Lembrando, mais uma vez, que as referências estão sempre na descrição do vídeo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você sentiu que ele te ajudou, ou se você ficou emocionado ao ver a minha beleza, por favor, deixe o seu like. Também, gente, deixe nos comentários que tipo de vídeo você quer que eu faça. Você quer que eu faça um vídeo bônus sobre baleias azuis do Cerrado? Por favor, me deixe saber. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!